A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 11 de março. Nós continuamos rezando pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos meditar o texto do Evangelho de hoje, Mateus 6, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na quarta-feira de cinzas, nós já tivemos uma parte do texto deste Evangelho. Jesus, na quarta-feira de cinzas, nos ajudava a refletir sobre a oração, o jejum e a esmola. A oração é um modo de colocar o centro da vida no coração de Deus. Por meio da oração, nós dizemos que somos necessitados do Pai e tiramos o centro do nosso próprio ser para colocá-lo nos braços do Pai. Jesus orava, especialmente no Evangelho de Lucas, aparecem as inúmeras situações, as inúmeras circunstâncias nas quais Jesus se retirava para o monte ou para o deserto em oração. Sobretudo quando ele tinha que tomar grandes decisões. Ora, ficamos a refletir, se Jesus, o Filho de Deus, orava, imagine nós o que não devemos fazer. Os discípulos de Jesus têm desejo de aprender a orar. Por isso pedem a Jesus: ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Jesus ensina então a oração do Pai Nosso. Ele diz que não se devem multiplicar palavreado vazio. A oração, muito mais do que uma palavra do ser humano na direção de Deus, é sobretudo escutar aquilo que Deus quer nos falar. Isso não é fácil. Não é fácil aprender a escutar a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Somente à custa de muito silêncio, de muita adoração, conseguimos decifrar os mistérios insondáveis de Deus, os desígnios de Deus para a nossa vida. É verdade que há muitos métodos de oração. Você pode orar com a Bíblia Sagrada, fazer leitura orante da Palavra de Deus, Lectio Divina. Você pode utilizar-se de um método de oração vocal. Você pode utilizar-se das muitas fórmulas de orações compostas pela tradição da Igreja ao longo dos séculos e fazer uma oração de recitação de preces. Você pode fazer uma oração de intercessão, uma oração de adoração, uma oração silenciosa, uma oração mental, uma oração com os salmos, uma oração de súplica, uma oração de agradecimento, oração de ação de graças, oração para pedir perdão. Há muitas possibilidades. Jesus, contudo, nos ensina aquilo que é o essencial. E o essencial na vida de oração é chamar Deus de Pai.
Pai Nosso. Pai Nosso. Para Jesus é algo especial chamar Deus de Pai. Não era muito a tradição dos judeus referir-se a Deus como Pai. Havia já na tradição hebraica, na tradição judaica, sobretudo uma oração chamada Kadish, que tem muitas semelhanças com o Pai Nosso. Mas não era muito comum essa proximidade com o Deus e chamá-lo de Pai. Aliás, Jesus não somente chama de Pai, chama de Pai, Paizinho, alguma coisa do tipo. Avá é mais do que Pai, é o gesto, é o jeito carinhoso de os filhos se dirigirem ao seu Pai. Ele é nosso, Pai Nosso. Jesus tinha um modo próprio e especial de referir-se a Deus como seu Pai. Mas no Pai Nosso, ele quer condividir o seu Pai conosco. Esse Pai Nosso habita os céus como luz inacessível. Aí está o trono de Deus. Aí está o mistério da transcendência. Deus é o totalmente outro e transcendente. Santificado seja o teu nome. É o primeiro grande pedido que está na oração do Pai Nosso. Não que o nome de Deus não já seja santo, mas nós nos comprometemos a santificá-lo quando nós assumimos a missão que Deus nos confia, quando nós assumimos a identidade de cristãos e quando, pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelas nossas ações, fazemos com que o nome de Deus realmente seja dignificado, seja santificado. O nome na Bíblia é símbolo da identidade profunda da pessoa. O nome quer dizer a pessoa inteira. Então, quando nós dizemos que o nome de Deus seja santificado, significa que Deus seja santificado pelo jeito como eu vivo, pelo modo como eu vivo, pelo meu testemunho de vida. Venha o teu reino. O reino é graça, é dom, por isso nós devemos pedi-lo. Venha o teu reino. Ao mesmo tempo, o reino é tarefa humana e responsabilidade nossa para presentificá-lo, para evidenciá-lo, para testemunhá-lo no mundo. É dom de Deus e graça, é tarefa humana. A grande tarefa de presentificar e atualizar o reino de Deus no mundo é a submissão da nossa vida ao poderoso e majestoso poder de Deus. O majestoso poder de Deus que é misericórdia e compaixão, mas é também justiça e bondade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Que a vontade de Deus, soberana, vontade que não tem limites, que a vontade de Deus seja assumida livremente por mim, e para que esta vontade, de fato, seja feita, seja realizada nas atitudes, nas ações, nas decisões, em todos os momentos da nossa vida, na terra e nos céus. Depois, nós pedimos algumas coisas importantes para a nossa vida cotidiana. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós não queremos o pão para acumular bens materiais. Nós pedimos o pão de hoje, o pão de cada dia, o pão que cada filho de Deus, cada filha de Deus deveria tê-lo em abundância para comer e viver com dignidade. O pão aqui significa também tudo aquilo de que alguém necessita para viver com dignidade. O pão significa também a escola, a saúde. O pão significa também amizades, o saber, o conhecimento, o trabalho, a casa. O pão nosso de cada dia, a vida digna para os filhos de Deus, que Deus nos dê no dia de hoje. Nós pedimos também o perdão das nossas ofensas, dos nossos pecados. E é bonito que Jesus nos ensina uma fórmula de simetria. Nós queremos ser perdoados por Deus assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Veja que compromisso tão grave nós assumimos quando rezamos o Pai Nosso. Pedimos que o Senhor não nos deixe cair nas tentações e que Ele nos livre de todos os males. No Evangelho de Mateus, por isso percebemos na conclusão dos versículos 14 e 15, o Evangelho de Mateus preocupa-se enormemente com o perdão interno dentro da comunidade eclesial. É a atualização que Mateus faz nos versículos 14 e 15. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. A grande lição que Mateus quer nos ensinar é o perdão para os nossos pecados, o perdão que nós devemos pedir quando nós ferimos e machucamos alguém, o perdão que nós devemos doar a quem nos machuca e nos fere. O perdão deve ser doado como dádiva preciosa de Deus para gerar vida, comunhão, bênção e paz. Que o Senhor nos ensine o caminho do perdão cada vez mais. Um abraço a você,
Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.